Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de geografia. Dessa vez vamos falar sobre relevo, e deixando bem claro que no Brasil só temos 3 tipos de relevo, que são depressão, planície e planalto. No Brasil não existe montanhas. Muitas pessoas confundem planalto com montanha, mas há uma diferença. Planalto, em cima, o nome já está dizendo, né? Plano, ele tem uma parte plana e ele é alto. Porém, as montanhas, elas são altas e tem picos, diferente de um planalto. Então, toda vez que você vê uma conjunção de rochas, preste bem atenção no topo dela, tá? Para ver se é uma montanha ou se é um planalto. Mas deixando bem claro que no Brasil não temos montanhas, ok? Então tá, vamos lá para o nosso assunto. Relevo. Trata-se do conjunto das formas das crosta terrestres, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. O que quer dizer isso? Desde o fundo dos oceanos. E terras emersas? Terras emersas onde nós pisamos, né? A superfície da terra. Encontramos formas diversas de relevo. Então, se a gente for falar sobre o relevo do Brasil, a gente só vai ter 3. Mas se a gente falar do relevo do mundo, vamos ter várias, como montanhas, planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, iceberg, vulcões, vales, escapas, abismos, cuestras. Então, assim, são muitas formas de relevo. Porém, volto a dizer, no Brasil só temos 3. O relevo é resultado da ação de 2 agentes, agentes interno e externo. Quer dizer isso, Pro? Interno quer dizer de dentro para fora, externo de fora para dentro. Então, assim, um vulcão entrou em erupção, ele vai formar relevo? Sim. Então, vai ser o quê? De dentro para fora, vai causar a construção de relevo. As placas tectônicas se chocam, a gente falou na aula passada sobre placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se chocam, é algo interno. Quando elas se chocam uma na outra, ela pode formar relevo? Sim, ela pode construir um relevo. E a gente vai ver nas aulas aqui pra frente, tá? O que é relevo? E aí, o que é relevo? Relevo é a formação da superfície terrestre que apresenta variação de nível de um local para o outro. Os elementos que modelam o relevo são oriundos das forças internas, como terremotos, vulcões, e externo, como o vento, a chuva, o gelo e etc. Eu até me confundi lá na frente. Então, assim, os internos vai causar o quê? Terremotos, vulcanismo, tá? E tudo isso aí vai ser ação do quê? Das placas tectônicas. Já o externo, que é o de fora, vai ser os ventos, a chuva e a geleira. Como assim, Pro? Isso vai causar relevo. Então, assim, o vento, junto com a chuva, vai levar partícula de um relevo, de uma montanha, de um planalto para outro local, e isso vai formar outra rocha. Essa rocha a gente vai chamar de sedimento, sedimentar. Então, assim, essa rocha sedimentar a gente vai ver lá na próxima aula, não é nessa ainda, então não vou me adentrar no assunto, tá bom? Exemplo de relevo, temos aí o planalto, a planície, a depressão, como eu falei para vocês, tá? O Brasil apresenta diferentes formas de relevos existentes, são classificadas, como eu falei a vocês, planalto, planície e depressão. Então, assim, no Brasil só existe 3, tá? Se você estiver seguindo o slide que eu deixei no Zap, a gente vai estar aí falando agora um pouquinho de cada um desse relevo. Tanto o que existe no Brasil, como alguns que não existem no Brasil. Vamos começar a falar sobre o planalto, tá? Para os terrenos mais altos, que é as planícies, com altitude acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas
e chapadas. Gente, chapada vai dar, como vocês entenderam o que é Chapada Diamantina. Quem pega uma figura aí, ou quem já foi na Chapada Diamantina, vai saber do que eu estou dizendo. Que muitas pessoas sobem nesses planaltos para tirar foto. E escarpa é a lateral do planalto, que vai se desgastando. No processo que ele vai se desgastando, ele vai soltando partículas, vai soltar sedimentos. E esse sedimento vai construir outro tipo de relevo. Por que não as planícies? Sim, ela vai poder formar planícies também. Então, o que são planícies? Terrenos planos com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formados pelo acúmulo de sedimentos, como eu falei, trazido pelas águas dos rios ou mares. Já as montanhas são porções mais elevadas da superfície terrestre, com altitude iminente, ou seja, tem de vários tamanhos, tá? Para um conjunto de montanha, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Então, se tiver muitas montanhas, uma do lado da outra, você pode chamar de cadeia de montanha ou cordilheira. Chapadas, formação rochosas acima de 60 metros, que possui uma porção plana na parte superior, também conhecida como mesões. Escarpas, encosta íngreme de um penhasco que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. E depressão. Depressão são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa, quando acima do nível do mar, e depressão absoluta, quando está abaixo do nível do mar. Eu peço a vocês que olhem o slide que eu deixei lá no grupo, tá? Para vocês terem noção do que eu estou falando. Porque agora não tem como eu estar mostrando para vocês. Eu vou ainda aprender bonitinho a mexer para fazer umas aulas melhores para vocês, tá bom? Eu tenho uma experiência que eu fazia com meus alunos na prática, para eles entenderem o que significa planalto, planície, tá? Tem no slide, eu peço mais uma vez, vá lá, olhe, para você saber o que eu estou dizendo. Formas, no livro você está bem sucinto e eu trago um pouco mais, que são as curvas de níveis, que essa é uma experiência muito legal que eu também faço na prática, só que não vai dar para fazer com vocês, porque não adianta eu estar orientando vocês como fazer e na hora vocês não saber fazer em casa com os pais de vocês, tá? Aí seria algo que eu teria que estar orientando cada um. Então vamos lá. O que são curvas de nível? É uma linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. Por meio dela são confeccionados mapas topográficos, pois, a partir da observação, o técnico pode interpretar as informações através de uma visão tridimensional do relevo. Uma curva de nível refere-se às curvas altimétricas ou linhas isópitas, que ligam, pontos da mesma altura. Essa é a mais eficiente maneira de representar as regularidades da superfície terrestre. Então, assim, eu deixei lá uma atividade para vocês fazerem. Eu quero que façam essa semana, Eu botei vários exemplos de curva de níveis e vocês irão fazer na mão de vocês essa curva de nível. Normalmente eu faço no isopor com meus alunos, usando isopor, usando gesso, tinta, E a gente constrói através de um plano reto, de uma folha de papel ofício, a gente transforma isso aí em montanhas e fica muito bonito. Só que dessa vez, como estamos distante por causa da pandemia, eu peço a vocês que façam na mão de vocês, desenhem, uma curva de nível na mão de vocês e tirem uma foto e enviem para mim, para eu poder postar no Instagram da escola, para ficar bem bonito a aula de vocês. Não vai precisar aparecer o rosto de vocês, só é a mão de vocês, tá bom? Agora aquele que é mais
solto, que quiser aparecer, fica à vontade, tá? Eu vou postar do mesmo jeito. Mas a princípio é para vocês tirar foto da mão de vocês, construindo e finalizando essa curva de nível na mão de vocês. E eu trago no finalzinho, que também está no livro de vocês, né, as formas de relevo feita por Jurandir Ross. É um geógrafo, né, que a teoria do relevo é toda baseada no mapa dele. E se você for lá no livro de vocês, tem uma imagem do relevo brasileiro, que ele traz todos os tipos, bem definido onde está cada um deles. Então assim, eu vou seguir o meu mapa que eu trouxe, mas está igualzinho no livro de vocês. E quem quiser, olha lá no slide que eu deixei no grupo do WhatsApp. Então, o Brasil é formado, como eu disse a vocês, 3 formas de relevo. Isso eu estou batendo muito para vocês não esquecerem na hora da prova. Então, qual é? O planalto. E ele subdivide esse planalto em 3. Que é bacia sedimentar, intrusões e cobertura, cinturões orográficos e núcleo cristalino, que são as rochas mais antigas, que a gente chama de rochas cristalinas. Então assim, dentro do planalto a gente subdivide ele em 4, que são esses que eu falei a vocês. Mas sempre vai ser pedido a vocês na prova quais são os tipos de relevo do Brasil, onde tem mais, tá? Por exemplo, planalto. A região que mais tem planalto é a região, apesar de estar todo no Brasil inteiro, mas o local que tem mais é na região centro-oeste e na região sul. É o local que tem mais planalto. Já a planície, ele pinta o mapa do Brasil todo, né? Em todo lugar tem. Agora, uma região que mais tem é a região norte, tá? E um pedaço bem considerável da região nordeste. Já a planície está mais no litoral e adentrando pela região norte e no litoral, né, do Oceano Atlântico ali, e um pedaço ao leste com regiões próximas ao Pacífico, ok? São os locais que mais são banhados que tem esse relevo planície. Então, mais uma vez, o Brasil é formado por planalto, planície e depressões, ok? Não se esqueça. A atividade de hoje do livro de vocês é sobre o relevo, tá na página 135 e 137. Vai ser entregue na próxima aula. E lembrando, gente, tem gente que não está enviando atividade. Essas pessoas que não estão enviando atividade vai ficar com 0. A nota vai cair. Então assim, peço que mande, se não der, não conseguiu, não sabe enviar por e-mail, pode mandar pelo meu WhatsApp. Eu consegui montar uma pasta onde eu vou guardando as atividades. Toda semana eu boto a atividade ali, anoto, guardo essa pasta, faço outra de cada semana. Cada semana tem uma pasta nova. Então assim, se você não envia para mim, fica difícil eu lhe dar lhe pontuar. Então fica no prazo das atividades para ser entregue, tá bom? Então assim, por hoje é só. Fique com Deus, um bom final de semana e bora para a nossa segunda aula do dia. Tchau!